Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que saudade que eu estava de vocês. Então, para quem não me conhece, que é a primeira vez que está aparecendo aqui, meu nome é Lucas Gonçalves, o Ruivo. Neste canal a gente fala um pouquinho sobre arte, sobre cristianismo principalmente, sobre tudo isso que eu vivo na minha vida. Para aqueles que já conhecem, que já são fãs de carteirinha, já deixa o seu like. Para aqueles que não me conhecem ainda, espera um pouquinho. Se esse vídeo agregar em alguma coisa, você deixa o seu like depois, comenta, já compartilha com a galera, né? Sabe aquele grupo lá que você tá ali o tempo todo, fala assim, mano, preciso falar de Jesus pra alguém. Então, manda esse vídeo, porque hoje o tema é um tema complicadinho pra mim, né? Eu vou dizer assim que de verdade pra mim acho que esse é o tema mais difícil de ser falado, por conta que quando você aceita Jesus, quando o pastor fala assim, faz o apelo lá, né? Ah, quem aqui nunca aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, vem aqui na frente e aceita, papapá. E aí você aceita, Deus, eu entrego minha vida. E só que em nenhum momento as pessoas não param para falar as letras miúdas, né? Eu aceito os termos de condições, tem a letra miúda que vai falar assim, cara, mas você entende que você está renunciando o teu eu, que você está renunciando tudo à tua vontade, está renunciando tudo aquilo que é, as suas vontades carnais para viver a vontade de Cristo? Ninguém fala essa parte, né? E principalmente essa questão da confiança, né? Então é uma coisa que vocês viram que eu fiquei um pouco afastado do canal e durante essas 2 últimas semanas, mas porque era uma coisa muito boa que estava acontecendo na minha vida, né? Eu fiz a minha primeira direção do meu primeiro curta-metragem, realmente, de um filme, né? E enfim, logo mais eu posso falar um pouco mais sobre o projeto, quem sabe mais pra frente aí eu faço um vídeo só sobre esse projeto em específico, mas ainda não vou comentar sobre. Mas é um projeto que realmente eu tô curioso para ver o resultado final, para ver. Eu acredito que é um filme que vai alcançar muitas pessoas, vai abrir muitas portas para a honra e glória do Senhor. Mas enfim, realmente, durante essas 2 semanas que eu estava afastado, Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre essa questão da confiança, né? E hoje, principalmente, também aconteceu uma situação na minha vida que daqui a pouco eu vou abrir essa situação para vocês. E então fica no vídeo até o final pra você saber o que que é. E realmente essa questão da confiança pra mim é a parte mais difícil, sabe? Tipo, porque eu gosto de ter o controle sobre tudo aquilo que acontece na minha vida. E se eu não tenho esse controle, talvez o meu coração comece a ficar ansioso daquilo que tá acontecendo. Tipo, cara, o que que vai acontecer no dia de amanhã? O que que vai acontecer no ano que vem? O que que vai acontecer nas coisas que vão acontecer, que precisam acontecer, né? Então vai chegando o final do ano, o ano vai acabando, eu começo a entrar num estado de reflexão, entrando num estado de tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo na minha vida, o que que eu fiz até agora, que loucura é essa que aconteceu esse ano, e o que que vai ser do ano que vem, né? Então eu gosto de sempre ser esse cara planejado, mas tem momentos que realmente a gente precisa só confiar em Deus, e é isso que Deus me fez entender durante essas 2 últimas semanas que aconteceu, né? Então, para a gente começar a dar base bíblica, como a gente sempre faz, eu vou falar sobre um que é muito clichê e o outro que talvez não é tão clichê, mas algumas pessoas já conhecem, né? Algumas pessoas que estão na caminhada cristã sabem dessa passagem. A primeira está lá em Romanos 8:28, que vai falar assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando eu era criança, muitas pessoas sempre falavam sobre isso. Ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo, eu amo Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Só que as pessoas esqueciam da vírgula e está escrito lá, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, a partir desse momento eu entendo que todas as coisas vão cooperar para o propósito maior daquilo que Deus quer que eu faça. Certo? Coloca, guarda isso na caixinha e a gente vai para outra passagem, Daniel 3. Eu não vou ler toda ela porque eu vou deixar esse convite para você abrir a sua Bíblia na sua casa e ler toda ela, mas eu vou ler principalmente a parte que, só para vocês entenderem, né? Existia o rei chamado Nabucodonosor, onde ele era o rei da Babilônia, e existia Daniel e os seus 3 amigos ali, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego. E essas 4 pessoas, principalmente, né, que a Bíblia vai destacar, eles eram judeus. E eles estavam presos, digamos assim, dentro da Babilônia, mas aconteceu que Daniel, porque Deus tem graça e misericórdia da vida deles, acaba
revelando os sonhos de Nabucodonosor, as visões que ele acaba tendo, e Nabucodonosor fica feliz, é tipo, ah, beleza, promova esses caras aí. Então, a partir desse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles começam a cuidar de assuntos mais sérios do palácio, digamos assim, eles eram como se fossem administradores e tudo mais, e aí chegou o um momento que o Nabucodonosor pirou e falou assim, ah, construa uma estátua gigante de ouro minha aí, e quando começar a tocar os instrumentos, tocar a harpa lá, papapá, todo mundo vai se ajoelhar e vai adorar a minha imagem. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego falam assim, não é bem assim que funcionam as coisas. Né? Eu não vou fazer isso, eu não vou adorar as coisas que acontecem, então essa passagem que a gente vai ler. Pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do satério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-se diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão enfurecido com Sadraque, Mesaque e Abednego que o semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes dos seus exércitos amarrassem Sadraque, papapá. Essa é o final da história ali, vocês leem. Mas só para vocês entenderem então, eles foram atirados ao fogo, daí daqui a pouco aparece um anjo no meio da fornalha, o rei fica tipo, o que é isso? Não foram atirados 3 pessoas, como é que eu tô vendo 4? E daqui a pouco ele vê, nossa, um anjo do Senhor que tá vindo ali, protegeu eles, tirou os caras de dentro da fornalha. E aí eu vou pular lá pro 29, quando o rei vai falar assim: Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Por que eu li essa passagem com vocês aqui hoje, neste momento? Porque eu estava lendo antes de fazer esse vídeo. Eu sempre leio, como de costume, algum livro, né? Eu sempre sigo uma ordem lógica e nesse momento eu estou lendo Daniel. E essa passagem caiu como uma luva neste momento, né? Eu sempre falo, Deus, revela a tua palavra através de mim e através do teu Espírito Santo para que eu possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer que eu fale e o que eu vou absorver. E neste momento, quando eu olhei essa palavra, eu falei assim, cara, isso é confiar em Deus. Porque eles chegaram e falaram assim, o meu Deus, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, eles confiaram completamente em Deus de uma maneira tão cega que eles falaram assim, cara, Deus vai livrar a gente, mas se ele não livrar, eu continuo fiel ao meu Deus. Eu acho que isso é a coisa mais importante que Deus quis ministrar no meu coração para que eu passasse para vocês, porque realmente a gente se vê em situações da nossa vida que a gente fala assim, cara, Deus não fez o que eu queria que ele fizesse. Mas ao mesmo tempo, eu continuo confiando em Deus. E aí, eu destaco o último versículo que ele vai falar que então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, ou seja, quando a gente confia em Deus, o nosso Deus se revela às outras pessoas, que as outras pessoas promovem a gente. Aquilo que era pra gente morrer, o que era pra ter matado nós, faz com que a gente se fortaleça cada vez mais e existe uma promoção diante dos homens, mas não para nossa honra e nossa glória, para que Deus seja glorificado através da gente. Cara, isso é muito tenso, sabe? Tipo, muito. Que loucura é essa? Quando a gente pega lá, quando Paulo escreve aos Romanos sobre todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito, a gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos. Cara,
a gente começa a entender que a forma que Deus ele age é uma forma que a gente não consegue compreender. Com os nossos olhos humanos, a gente fala assim: não, Deus, não é possível que o Senhor vai fazer isso. E ele faz, porque a gente precisa confiar. Quando eu falei sobre essas 2 últimas semanas que a gente passou gravando o filme, eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu e eu acho que isso serve de testemunho para que cara, a produção de um filme ela não é fácil, né? A gente começa a entender algumas coisas quando a gente está realmente envolvido num todo, que ela exige muitas coisas. É literalmente isso. Tipo, é muita burocracia que existe, muitas pessoas que você precisa administrar. Eu vou falar um dos exemplos que aconteceu que eu acho que realmente eu vi a mão de Deus sobre aquilo que estava acontecendo. Os 4 dias que a gente gravou, eu vi Deus agindo de diversas formas, mas acho que uma em específico ela foi muito pontual. Quem grava filme sabe que existe sempre o desafio de gravar uma externa, né? Que a gente chama que é gravar a céu aberto, né? Então, primeiro que a gente está gravando de madrugada, a céu aberto. E existia um lugar específico que a gente precisava gravar, e de repente esse lugar específico tinha um caminhão na frente, porque tinha as pessoas descarregando umas coisas. Tinha 3 carretas gigantes, na verdade, essa que é a realidade, 3 carretas gigantes. E aí a gente chegou e conversou com o responsável, falou assim, cara, a gente precisa gravar aqui, a gente tem até 5 horas da manhã, né? Não dá pra gravar outro dia. E ele falou, a gente não pode prometer nada, mas a gente vai tentar agilizar. Beleza, agilizaram, a gente chegou lá, tava acontecendo o rolê. Só que aconteceu um pouco antes, que tava chovendo. E se tivesse chovendo, a gente não poderia gravar também. E era o momento da janta, a gente tava jantando e tudo mais, e... Cara, eu olhei aquela chuva, e eu sei que a gente só confiou, porque a chuva parou no momento que a gente saiu de lá. A gente saiu da janta, parou de chover. A gente chegou no local de gravação, as carretas tinham saído já. Então, ou seja, são pequenas coisas que a gente olha, que a gente fala, cara, vamos confiar em Deus, porque se Deus colocou a gente pra fazer isso aqui, Ele vai cumprir pra gente fazer. Só que se Ele não fazer, qual que é o problema? Aí eu vou te dar o outro exemplo que aconteceu hoje comigo, né? Eu tinha feito uma audição, essa audição eu já tinha colocado nas mãos de Deus toda essa coisa, todo esse rolê. E eu falei, Deus, essa audição vai determinar basicamente como que vai ser meu ano que vem, meu 2025. Eu acabei não passando nessa audição. Por um momento eu fiquei triste. Não vou, eu não sou nenhum super-herói, eu sou ser humano. Eu acho que todo ser humano tem um momento de frustração na vida. Porque eu olhei aquilo e falei assim, cara, meu 2025 poderia ser totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo, Deus falou comigo. Ele falou assim: você não colocou o teu projeto da audição desde o primeiro momento nas minhas mãos? Por que você está triste? Desde o primeiro momento que eu coloquei toda a documentação que eu precisava levar, eu corri atrás de um monte de coisa. Cara, é chato fazer tudo isso, essa parte burocrática do negócio. E todo esse momento eu coloquei tudo diante de Deus. Por que na última etapa eu quis brigar com Deus? Por que eu quis ficar indignado com Deus? E ele me fez entender, falou assim, cara, confia. Se você colocou nas minhas mãos, é porque está nas minhas mãos, porque não era para você ter passado. Porque tem outras coisas para você. Que outras coisas? Não sei. Não sei dizer. Isso que me angustia muitas vezes. Porque Deus ele só fala, não é isso para você, mas o resto ele não fala. E aí que tá o nosso momento de comunhão e adoração com ele o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem que estar conectado para que a gente possa entender quais são os próximos passos. Então Deus ele não vai revelar o plano por completo. Eu acho que é isso que é a confiança em Deus, sabe? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim, cara, o nosso Deus vai nos salvar, mas se ele não salvar, eu vou continuar fiel a ele. E quando Deus salvou, as outras pessoas olharam aquilo e promoveram eles. Não para engrandecer eles, mas para engrandecer o nome de Deus, porque no versículo anterior vai falar isso. Por isso eu decreto que todo homem, que qualquer povo, nação e língua se disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Ou seja, ninguém vai falar contra o nome de Deus não. Porque esse Deus provou quem ele é.
Não que Deus precise ficar provando o tempo todo para nós quem Ele é, porque a gente sabe que Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso. Mas quando Ele quer se revelar, cara, quando Ele quer mostrar quem Ele é de verdade, não fica ninguém. Ou fica para contar a história, para falar assim, tá vendo? Isso é dedo de Deus. Isso aqui, ó, é a palavra dele se cumprindo na minha, na sua vida. Então, voltamos ao canal com um pouquinho, com essa palavra um pouco mais densa, um pouco mais pesada, mas realmente para que a gente possa entender. Cara, confia em Deus, porque Ele vai fazer as coisas, sabe? E isso é uma coisa que eu tô falando não só para vocês, mas para mim. Né? Como eu falei, sempre Deus ministra no meu coração primeiro para depois passar para vocês. Então, a gente precisa começar a entender, cara, o controle é de Deus, o controle é de Deus e muitas vezes Deus vai fazer com que as coisas aconteçam e a gente vai ficar feliz, mas muitas vezes Deus vai fazer com que as coisas não aconteçam e a gente também precisa ficar feliz porque é segundo o propósito dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então eu entendo que, cara, não era o meu propósito estar ali naquele momento e tá tudo certo, né? O que que vai ser agora? Não sei, só Deus sabe. Né? Então, quem sabe nos próximos vídeos eu posso estar falando para vocês o que, que Deus está fazendo. Né? Neste momento que eu posso dizer é isso. Né? Tem momentos que a gente vai... Deus vai fechar a porta, Deus vai abrir uma porta, né? E é aquele louvor do morada, né? Então, que a gente entenda que realmente aquele louvor não é da boca para fora, mas que realmente vem do nosso coração para Deus, que é aquela parte lá que ele vai falar, se a porta aberta é você, mas a fechada também é você, né? Então, a porta aberta, a porta fechada, quando a gente está seguindo um propósito, quando a gente está na direção que Deus quer que a gente esteja, no caminho que Ele quer que a gente esteja, a gente entende que a porta aberta é Deus, mas a fechada também, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele. E, claro, a gente fica frustrado como ser humano, a gente tem as nossas falhas como ser humano, mas a gente entende que existe um propósito maior nisso tudo, existe uma coisa que, cara, Deus é top, Deus é massa demais. Né? Então, fica o convite aí para que a gente possa realmente entregar a nossa vida a Ele e consagrar cada vez mais e confiar 100% naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Daquilo que Ele já fez, né? Mas aquilo que Ele já fez e vai revelar a nós. Porque Ele é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Bom, é isso, fica o convite então. Né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Compartilhe com as outras pessoas para que a gente possa estar se fortalecendo cada vez mais juntos. Né? Porque a unidade do corpo de Cristo é que faz com que a gente se fortaleça até que Ele venha. Então, beijos, abraços e até o próximo vídeo.